Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 5. Vamos começar o culto de louvor a Deus nesta noite. Deuteronômio capítulo 8, verso de número 5. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Amém? Vamos ter um momento de oração ao Senhor. Senhor Deus, nós clamamos, Senhor, pela Tua presença em cada lar, em cada vida, em cada família, em cada coração nesta noite. Fala, Senhor, aos corações através da Tua palavra, através de cada cântico, Senhor. Ministra, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e aumenta a nossa fé. Que cada ato deste culto, cada cântico entoado, cada leitura bíblica, cada oração, sejam, ó Pai, para um único objetivo, para a honra, louvor e glória do Teu nome. Tudo isso nós te pedimos. E em nome de Jesus Cristo, abençoa cada vida e abençoa também, Senhor, os nossos corações. Em nome do Senhor, amém. Amém, queridos? Vamos continuar louvando ao Senhor nosso Deus através da palavra dele. Vamos ler a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo de número 28. Atos, capítulo 2, o versículo de número 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Amém? Com certeza o Senhor nos tem feito encher de alegria na presença dele. No meio de tantas lutas, de tantas dificuldades, de tantas dores, de tantas tribulações, o Senhor nos tem enchido da alegria e da presença dele. Eu quero convidar você, neste momento, a nós continuarmos buscando a presença do Senhor, cantando e louvando ao nosso Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Só um minutinho, queridos. Deixa eu pegar os cânticos aqui para a gente poder louvar. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico que diz assim: Santo Espírito enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Santo Espírito enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito enche a minha vida, pois a minhas almas a salva. Aleluia, 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 do Altíssimo Santo Rei. Aleluia, 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 do ao Rei. Vou andar por Jesus cantando, vou viver por Jesus brilhando, vou dizer que Jesus está dando salvação e paz no coração. Aleluia, 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 do Altíssimo Rei. Aleluia, 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 do ao Rei. Vamos louvar ao Senhor Deus com esse cântico que diz: eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, posso confiar, posso confiar. E lá no céu, Cristo vai me dar, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal.
Senhor tenho paz real. Se o mal vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, agora sou feliz, agora sou feliz. Como sou feliz, como sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, ele é o Senhor, ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ó, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Ó, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua bênção, sua unção. Jesus nos deu um mandamento de amor, de nos amarmos uns aos outros no Senhor. Assim como Ele amou, o mundo nos verá e saberá que somos povo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, somos um, restaurados pela graça em amor, como orvalho de Hermon, nos montes de Sião. Sobre ti está a bênção do Senhor, sobre ti está a bênção do Senhor. Salmo 59, versículo 16. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia
da minha angústia. Amém? Nós temos muitos motivos para louvar e glorificar ao nome do nosso Deus. Amém, queridos? E o maior motivo é o fato de nós estarmos vivos. Entretanto, quantas pessoas o Senhor já levou desta vida? Há muito tempo. E nesses tempos de pandemia é que nós começamos a refletir um pouco mais sobre essas questões, sobre a questão como a questão da morte. Então nós precisamos louvar e agradecer, porque o Senhor Deus é quem dá a vida e o Senhor Deus é quem a tira. Mesmo que venham doenças e pestilências, só o Senhor Deus pode nos proteger de tudo isso. Por mais que existam as vacinas e por mais que existam os medicamentos, o Senhor é que dá sabedoria aos médicos, que dá sabedoria aos estudiosos para produzirem as vacinas. Então vamos orar, vamos interceder neste momento por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão doentes, interceder pelos médicos, interceder pelos estudiosos, para que Deus proporcione inteligência, sabedoria e entendimento para este momento. E para cada um de nós, que nós possamos reconhecer que a mão do Senhor está agindo, está curando, está protegendo e o Senhor também está permitindo que as pessoas estejam indo até a presença dEle. Oremos. Senhor Deus, colocamos diante de Ti cada vida, cada coração, cada pessoa, cada médico, cada cientista, cada estudioso, cada pesquisador. E pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando estas vidas, dando sabedoria e entendimento, Senhor, para que possam produzir, ó Pai, medicamentos, vacinas, Senhor, que sejam capazes, ó Pai, de vencer esta doença, esta enfermidade que tem afligido as pessoas. Ó Pai bendito, nós pedimos também, Senhor, que Tu abençoes os médicos, dando sabedoria e entendimento, Senhor, na cura da enfermidade, no tratamento dos doentes, Senhor. Abençoa as famílias, as casas, os lares, Senhor. Tantas pessoas têm sido atingidas, Senhor. Tantas pessoas, ó Deus, têm sofrido perdas, Senhor. Ó Senhor, vem tocar em cada vida, cada alma, cada coração, consolando, confortando, Senhor, aumentando a fé, aumentando a esperança, aumentando o amor. Fazendo, Senhor, com que cada um de nós possa ter atitudes, Senhor, que sejam, ó Pai, adequadas a este momento de crise tão difícil. Tudo isso nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Fortalece a nossa fé e fortalece, Senhor, também, ó Deus, a esperança em Ti. É o que te pedimos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom, queridos, vamos continuar louvando ao Senhor. Eu quero convidar você para a gente estar louvando a Deus com mais um último cântico, que diz assim: a alegria está no coração. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Pois Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem, é o amor que só tem, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Graças a Deus, irmãos.
Vamos continuar nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Quero convidar você mais uma vez a abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 1, o verso de número 9. Hebreus capítulo 1, o versículo de número 9. Hebreus 1, verso 9. Hebreus capítulo 1, versículo de número 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Esse texto, ele fala sobre a pessoa de Jesus Cristo e está declarando que o Senhor foi ungido com óleo de alegria. E cremos que também nós, que cremos em Jesus Cristo, que confiamos no Senhor, também somos ungidos com óleo de alegria. E eu quero convidar você nesta hora a abrir a tua Bíblia em Neemias capítulo 8, versículo 10. E quero compartilhar com você a palavra do Senhor que fala sobre alegria. Neemias capítulo 8, o versículo de número 10. Vamos ler a palavra de Deus. Neemias 8, o verso de número 10. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Oremos. Senhor Deus, nós pedimos a tua inspiração, a inspiração do Espírito Santo nesta hora, para tocar em cada vida, em cada coração e falar conosco, Senhor. Fala, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Fala, Senhor, através da tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Usa as nossas vidas, Senhor. Fala, Senhor, a cada coração, a cada irmão, a cada irmã, Senhor, aquele que nos ouve nesta noite. Que possam ter as suas vidas tocadas, transformadas pelo teu poder, pelo teu Santo Espírito. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, queridos. Eu gostaria de fixar mais uma vez o texto. O texto diz assim, eu quero fixar esse pedacinho do final. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ah, meus amados, quantas pessoas estão tristes e infelizes nestes dias. São tantas pessoas que estão decepcionadas, pessoas que estão magoadas, pessoas que estão angustiadas ou até perturbadas. Nós vemos que há muitos que perderam a sua vida, há pessoas que estão passando por dificuldades, por necessidades. E a palavra de Deus fala que nós precisamos, neste momento, buscar a alegria que vem do Senhor, que é a nossa força. Muitas vezes não temos vontade de lutar, não temos vontade de levantar, não temos vontade nem de viver. Antigamente, as pessoas falavam que isso era simplesmente tristeza. Uma pessoa olhava um amigo, um conhecido, ele estava lá meio de canto, cabeça baixa, estava amuado. E as pessoas falavam, o que é que ele tem? Ele está entristecido, está triste, vai passar. Diziam logo assim, mas hoje em dia não. Hoje em dia, qualquer situação, qualquer circunstância, as pessoas já dizem, fulano está com depressão, fulano está com dificuldade, está bipolar. E diante dessas lutas, dessas dificuldades, há pessoas que se desesperam e chegam ao limite de colocar sua vida em risco. A palavra do Senhor está dizendo para nós nesta noite que a presença do Espírito Santo na vida dos primeiros cristãos trazia-lhes a alegria do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 13, o verso 52. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, o verso 52. A palavra do Senhor diz assim, os discípulos, porém, transbordavam de alegria
e do Espírito Santo. E aí nós podemos observar como que o Senhor agiu na vida deles através da presença do Espírito Santo. E como é difícil para nós hoje, nessas circunstâncias que vivemos, e eu também me coloco nessas circunstâncias, porque eu estou vivendo o meu dia a dia com dificuldade, igual a todos vocês. Como é complicado. E a gente precisa fazer algumas perguntas. Será que Deus mudou? Será que o Senhor mudou? E será que hoje as pessoas não ficam mais cheias do Espírito Santo e de alegria? Vejamos o que a palavra do Senhor tem a dizer sobre a alegria que o Senhor nos dá em meio às circunstâncias mais diversas e mais difíceis. Em primeiro lugar, gostaria de compartilhar com você que a alegria que o Senhor nos dá, essa alegria que está no coração de quem já conhece o Senhor Jesus Cristo, como nós entoamos ainda há pouco, é aquela alegria que aformoseia o rosto. Está lá em Provérbios capítulo 15, o versículo de número 13. Provérbios capítulo 15, o verso 13. Provérbios 15, verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Quando a nossa alegria está baseada no nosso próprio coração, quando há tristeza, o nosso espírito fica abatido. Mas quando a alegria que está no nosso coração não vem de nós, vem do Senhor, de modo que o Senhor está habitando no nosso coração e agindo em nossas vidas pelo Espírito Santo, aí fica diferente. E a palavra de Deus também declara em São Lucas capítulo 6, verso 45, da seguinte maneira. Diz assim a palavra do Senhor: a boca fala daquilo que está cheio o coração. São Lucas capítulo de número 6, o verso de número 45. Para lermos o texto completo, fica assim: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que é muito complicado. Às vezes a pessoa, ela vai ao templo, vai à igreja, ou ela se diz cristão, ou se diz religioso, mas isso pode acontecer com qualquer um de nós, comigo também pode acontecer, mas no seu coração está habitando o mal e há maus tesouros, porque o tempo todo ela não consegue ter bons pensamentos e ela não consegue ter boas palavras. Há um verso dos Salmos que diz: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro que compus, a ele dou o meu louvor. Que bom seria se cada um de nós tivesse o coração cheio de boas palavras, a nossa mente tivesse povoada de pensamentos que agradassem a Deus, que glorificassem ao Senhor. Por isso, a alegria que está no coração deve ser a alegria que vem de Deus e não a nossa própria alegria. Senão será uma alegria fugaz, uma alegria temporária, uma alegria que não será definitiva. Mas se a alegria que vem do teu coração, do meu coração, é a alegria de Deus, a alegria do Senhor, com certeza ela será uma alegria eterna. Ela não será abalada pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelas tribulações. Justamente ao contrário, nós enfrentaremos cada uma das tribulações com fé e com esperança no Senhor. Em segundo lugar, nós temos alegria, não só que vem do coração, mas também temos alegria em ir à casa do Senhor. Nesse momento, onde muitas igrejas já estão abertas, já estão recebendo os membros, estão já indo à igreja, nós confundimos muitas vezes o prédio físico da igreja com a casa do Senhor. E a palavra de Deus declara que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A palavra de Deus é clara em dizer isso. Mas Deus habita os corações. Portanto, a casa do Senhor é o teu coração, é a tua vida. Se você entregou tua vida ao Senhor Jesus Cristo,
Muito embora antigamente os cristãos pensavam, e os judeus também, em que a casa do Senhor era o templo físico. A igreja visível, aquele local onde as pessoas se reúnem. Por isso está lá no Salmo 122, verso 1. Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas se eu e você somos a habitação de Deus, não há mais sentido em termos momentos de alegria só por irmos ao templo ou não. Não faz sentido estarmos simplesmente contentes por estarmos nos reunindo. Entretanto, a presença dos irmãos, o convívio, a alegria por causa da presença do Senhor deveria ser constante. Porque o Senhor está presente em nossas vidas todos os dias. Mas eu tenho certeza que há também alegria por estarmos compartilhando com os irmãos, como diz o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça para a barba de Arão. Aí, Salmo 133, 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Sim, há alegria, sim. Há momento de alegria por estarem reunidos os irmãos. E isso é um dos motivos da alegria dos cristãos. Mas não é o único. Não é o único motivo. O principal deve ser a presença do Santo Espírito em nosso coração. Há também outros motivos pelos quais a alegria do Senhor se manifesta em nossas vidas. E nós precisamos estar bem atentos, porque a alegria do Senhor é uma alegria que se manifesta também no céu. Então, em primeiro lugar, vou repetir os tópicos. A alegria que vem do Senhor deve estar no nosso coração, deve ser uma alegria também em ir à casa do Senhor, muito embora nós aprendemos que nós também somos a casa de Deus. O Senhor habita nos nossos corações e não em prédios feitos ou templos feitos por mãos humanas. Mas também a alegria do Senhor é a alegria de estar no céu, na morada celestial. Mas não simplesmente de estar no céu. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Há alegria no céu quando uma pessoa reconhece que tem pecados, que tem falhas, e os confessa, porque ela está chegando para o Senhor, ela está se convertendo ao nosso Deus. Digo-vos, pois, que assim haverá maior alegria, ou maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Veja também o versículo de número 10. Eu vos afirmo, de igual modo, que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Será que nós rejubilamos diante do Senhor quando uma pessoa se arrepende e confessa os seus pecados? Temos visto poucas pessoas rejubilando por alguém que se arrepende dos seus pecados. Nós festejamos quando um amigo nosso entra na igreja e vem visitar e já achamos que ele é convertido. Mas aqui a palavra de Deus ela é clara em definir que há júbilo, há alegria. As pessoas, os anjos de Deus ficam felizes quando um pecador se arrepende. E nós, como pessoas, ficamos felizes quando um pecador se arrepende? Mas deveria ser essa alegria que está no nosso coração. Deveria ser essa alegria que está enchendo a nossa vida. Se estamos cheios do Espírito Santo, estamos cheios da presença do Senhor, há alegria no teu coração, há alegria no meu coração.
A alegria está no coração daquele que conhece a Jesus Cristo. Eu quero continuar compartilhando com você que essa alegria que está no coração, que a palavra de Deus, lá através do profeta, através de Neemias, disse que é a nossa força, que essa alegria ela é transformadora. Lá em Salmos capítulo 30, o verso 1, a palavra de Deus fala sobre isso. A alegria do Senhor transforma as nossas circunstâncias. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Oh, irmãos, desculpem, eu li o verso 1, é o verso 11, queridos, desculpa. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. O Senhor transformou a minha tristeza em júbilo, em saltos de alegria. Eu creio, meus amados irmãos, que muitas vezes nós precisamos de que o Senhor venha e toque na nossa vida e transforme toda a nossa tristeza em alegria. A coisa mais difícil que existe é quando a gente perde um ente querido. E quantas pessoas perderam seus entes queridos nesses dias de pandemia? Quantas pessoas? Quantas famílias? Mas a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor vai transformar, e Ele pode transformar, Ele quer transformar a tua tristeza, a minha tristeza, a nossa tristeza em alegria. Talvez a tua tristeza seja chamada pelo psicólogo, pelo psiquiatra de depressão. E a palavra do Senhor vem e toca no teu coração nesta hora, dizendo que a alegria do Senhor está no teu coração, através da presença do Espírito Santo. Só o Senhor pode transformar a tristeza em alegria. Muitas vezes a pessoa toma medicamentos, toma remédios, e ainda assim ela fica naquele momento em que o medicamento está agindo bem, mas passou o efeito, retrocede tudo atrás. E quantos já tiraram a sua própria vida no intervalo quando o medicamento deixou de agir, e as pessoas não entendem, não sabem por que tiraram a vida. E isso não é o mais importante, saber o porquê tirou a vida. O mais importante é saber por que não tirar a vida. Porque o Espírito Santo habita em você. Você é valorizado por Deus. É o Espírito Santo que revela Jesus Cristo no teu coração. É Ele que traz Jesus para você, para a tua vida. E quando o Espírito Santo habita em você, e eu e você precisamos disso, o Espírito Santo habite em nós, não haverá espaço para a angústia, para a tristeza, para a alegria. Ou melhor, haverá espaço só para a alegria, não haverá espaço para a angústia, para a tristeza. Ainda que por algum momento a gente se entristeça, o que é perfeitamente normal ao ser humano se entristecer, a palavra de Deus também declara: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se houve necessidade de você chorar por alguma tristeza, por alguma angústia, por algum querido que faleceu, não se esqueça que a alegria do Senhor vem pela manhã. O Espírito Santo age na tua vida e toca no teu coração e traz de volta alegria para a tua vida. E essa alegria do Senhor é transformadora. Em quinto lugar, Salmo capítulo 100, o versículo de número 2. Salmo capítulo de número 100, o versículo 2. A palavra de Deus diz assim: servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. É importante a gente ir à igreja, sim, se reunir, ter um momento de culto onde a gente possa servir ao Senhor. Mas servir ao Senhor com alegria deve ser parte do teu culto diário. Todo dia é culto para quem serve a Deus. Você se levanta pela manhã e serve a Deus com alegria. Se você vai trabalhar, trabalhe com alegria. Se você vai fazer uma limpeza, limpe com alegria.
Como é difícil quando a gente perde a alegria de fazer as coisas mais simples do dia a dia. Como é sofrido quando a gente perde a alegria. Às vezes a gente escolhe uma profissão porque a gente tem alegria em trabalhar com aquilo. Mas a coisa mais triste que tem é quando a gente perde a alegria. E a palavra de Deus está dizendo: servir ao Senhor com alegria. O texto começa dizendo assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Quer dizer que é para nós cultuarmos a Deus celebrando, festejando. E o nosso dia a dia deve ser um dia de celebração, de festividade, de culto. E em seguida, o salmista emenda: servir ao Senhor com alegria. E o Senhor quer transformar a tua tristeza em alegria. O Senhor quer transformar a minha tristeza em alegria. Não importa em qual área você está sentindo tristeza na tua vida. Se você tem tido tristeza em levantar pela manhã, se você tem tido tristeza ao se deitar, o Senhor transforma a tristeza. Se você vai para o teu trabalho com tristeza, ou tem tristeza porque perdeu alguém, o Senhor quer transformar a tua tristeza em alegria. Não é viver dopado, não é viver com a mente nas nuvens, mas é ser cheio da alegria que vem do Senhor. Essa alegria que te faz mergulhar na presença do Espírito Santo e te faz vencer as lutas mais duras e te faz olhar para o Senhor e encontrar bênçãos, encontrar motivos para festejar o dia que o Senhor Deus te deu. Em último lugar, eu quero declarar que além de alegria em servir, que muitas vezes nós perdemos a alegria em trabalhar, em servir, em exercer a nossa função, que o Senhor restaure essa alegria. O texto está dizendo servir ao Senhor com alegria como uma forma de mandamento e de ordenança, de orientação e de ensino. E aí nós podemos compreender que servir ao Senhor com alegria é algo que nós podemos e devemos buscar do Senhor. Eu quero convidar você a abrir tua Bíblia no Salmo 51, o verso de número 12. Ou antes, o verso 8. Salmo 51, o verso 8, e depois nós vamos ler o versículo 12. Salmo 51, verso 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Muitas vezes nós estamos com tanta dificuldade que nós sentimos como se os nossos ossos estivessem esmagados. Estamos com tanta angústia, com tanta dor, com tanta luta. Estamos nos sentindo tão afastados de tudo e de todos, tão isolados, tão solitários, que mesmo podendo sair de casa, mesmo podendo conviver com as pessoas, nos sentimos em dificuldade. E esse trecho da palavra diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os meus ossos que esmagaste. Às vezes eu estou precisando ouvir júbilo e alegria, para que essa dor que está na minha alma passe. Às vezes é necessário a gente parar e ouvir voz de júbilo e alegria. Às vezes alguém na tua casa está cantando, está louvando ao Senhor com júbilo e com alegria, e você vai lá e quer que a pessoa pare. Não, meu querido. Você precisa ouvir júbilo e alegria, para que os teus ossos sejam restaurados. Então, se a tua esposa está louvando a Deus e você está entristecido, deixa louvar. Se o teu filho, a tua filha está louvando ao Senhor e você está angustiado, deixa ele louvar, para que a tua vida seja restaurada por esse louvor, por essa alegria, por essa adoração, por esse júbilo. Se o teu esposo está louvando a Deus e adorando, se os teus pais estão louvando a Deus e adorando, e você que é filho fica aborrecido, deixa o louvor entrar no teu coração, para que a tua vida seja restaurada.
Agora, Salmo 51, verso 12 diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Muitas vezes temos dificuldade em nos voluntariar para ajudar as pessoas, como o primeiro texto que nós lemos nesta noite. E isso acontece porque está faltando a alegria da salvação. Algo aconteceu conosco, perdemos a direção, perdemos o sentido e precisamos voltar para o Senhor. Restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. E esse texto salmista aqui é Davi orando ao Senhor. Isso indica que nós podemos e devemos orar ao Senhor e pedir ao Senhor: restitui, Senhor, a alegria da minha salvação. Talvez você tenha pecado, tenha feito algo errado, algo que desagrada ao Senhor, e você venha se culpando destas falhas, destes pecados. Deus já te perdoou, você já pediu perdão, mas você ainda continua voltando a estas falhas. Você precisa orar ao Senhor e falar: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Restitui, Senhor. Restitui, ó Deus. A palavra do Senhor fala conosco nesta noite que a alegria que está no teu coração deve ser a alegria que vem do Senhor. E que essa alegria que vem do Senhor é a nossa força. Ela não pode ser simplesmente uma alegria de ir à casa do Senhor, ir a um templo, à igreja. Ela pode ser aquela alegria que está lá no céu, que os anjos têm quando um pecador se arrepende. E aí talvez a confusão que muitas vezes age em nossa mente, porque nós temos dificuldade de compreender que o arrependimento traz alegria, que a alegria do Senhor é transformadora, enxuga toda lágrima. A alegria do Senhor é uma alegria de servir, em ajudar, em apoiar, em trabalhar. E se nós estamos sem alegria de trabalhar, devemos buscar e clamar e pedir essa alegria ao Senhor. E que essa alegria pode e deve ser buscada. Nós acabamos de ver aí no Salmo 51, verso 12, que esta alegria pode e deve ser buscada. E eu quero convidar você a ler o Salmo 43, verso 4, que também vai trabalhar com esta ideia de que podemos buscar a alegria que vem do Senhor. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Muitas vezes nós precisamos ir ao altar de Deus e ficamos esperando isso acontecer, indo ao templo físico, uma casa feita com paredes e alvenaria, quando para ir ao altar de Deus, nós podemos dobrar o nosso joelho na nossa casa, no nosso quarto, fechar a porta do quarto, clamar e orar ao Senhor. Irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Então, ao você buscar a face, a presença do Senhor, o Senhor é a tua grande alegria. Talvez é isso que esteja faltando para nós. Buscamos tudo, menos a presença de Deus. Buscamos tanta coisa. Buscamos assistir um filme, buscamos conversar com as pessoas para tentar desabafar, buscamos falar com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os nossos pais, mas esquecemos de buscar a presença de Deus, buscar a face do nosso Deus, o altar do nosso Deus, que é a minha grande alegria. Achamos que o altar de Deus fica lá no templo, quando a palavra de Deus está dizendo que o templo são vocês. Cada um de nós pode buscar ao Senhor onde quer que nós estejamos. E ali naquele local é templo. Porque nós somos o templo do Senhor. Naquele local, o Senhor fala conosco, é o altar de Deus ali. Ali o Senhor vai agir em nossas vidas. Eis que eu te tenho dado autoridade, diz o Senhor. Jeremias capítulo 1, versículo de número 10. Jeremias capítulo 1, verso 10, a palavra do Senhor diz assim: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares,
para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. O Senhor nos constituiu para nós plantarmos também. Não é só para arrancar. Se for para arrancar algo, que seja arrancado da nossa vida toda planta, toda raiz que traz tristeza, amargura, angústia. E que possamos receber de Deus a planta que dá alegria, a palavra do Senhor. Quantos de nós precisam, nesses dias, de que seja arrancada do seu coração a planta da tristeza e que receba do Senhor uma nova planta que traz alegria? Que Deus plante no teu coração a alegria e tire de você toda a tristeza. Mas aqui o trecho da palavra está dizendo que Deus deu autoridade para Jeremias para arrancar aquela planta que Deus não plantou em relação à nação. Mas eu quero partilhar com você que, baseado nesses últimos textos, que a alegria buscada em Deus, o Senhor Deus te deu, te concedeu a alegria e te deu a autoridade para arrancar toda a tristeza. Eu quero encerrar este momento lendo Romanos capítulo 14, o versículo de número 17. Romanos capítulo 14, o versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Com certeza, eu preciso da alegria que vem do Senhor. Eu quero nesta hora orar e confessar os meus pecados. Nós já oramos nesta noite confessando, mas vamos orar novamente, confessando os nossos pecados, porque há alegria no céu. E pedir que o Senhor nos encha de alegria. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. E às vezes a gente enche a barriga de comida, né? E a gente se sacia de alimento, mas falta algo. A gente pensa que falta de alegria é a comida. Sim, é muito bom você comer. Dá alegria um bom prato. Um bom prato de alimento. Mas às vezes falta algo, e não é tempero na comida, não é o alimento, falta a alegria do Senhor, falta buscar a presença de Deus, buscar o altar. E não é aquela busca de ir até o templo, muitas vezes é você dobrar o teu joelho no teu quarto e buscar a presença do Senhor. Muitas vezes a gente transfere a nossa responsabilidade ao pastor da igreja, transfere a responsabilidade à igreja, ao templo, transferimos nossa responsabilidade para o nosso pai, para a nossa mãe, ou para os nossos filhos, para os nossos irmãos. O marido transfere a sua responsabilidade para a esposa para o marido. Muitas vezes fazemos isso com as pessoas. Mas a palavra de Deus está falando com você nesta noite, que você precisa buscar o altar do Senhor para a tua vida, para o teu alimento, para o teu sustento, para a tua alegria, que é isso que tem faltado para você. Eu quero orar por você nesta hora. E pedir que o Senhor esteja dirigindo a tua vida, abençoando a tua vida, tocando no teu coração, transformando toda tristeza em alegria. E vou estar orando também por mim, pela minha vida. Oremos. Senhor Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como a Tua palavra nos fala, Senhor, nesta hora, que o Teu reino não é nem comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós temos passado por lutas, por dificuldades, Senhor, por enfrentamentos. E há muitas pessoas, Senhor, que têm tido falta de alegria, Senhor. Falta de alegria em conviver, em trabalhar, em estudar. Pessoas que têm tido falta de alegria nesse momento tão difícil. Talvez tenham perdido familiares, ou talvez estejam vendo alguns amigos adoecerem, ou talvez estejam sentidos simplesmente de luto, porque há tantas pessoas na sociedade enfermas e doentes. Estão clamando e necessitam da tua alegria, Senhor. Vem nesta hora, Deus, e enche de alegria, Senhor, cada vida, cada alma, cada coração.
transforma, Senhor. Que nós possamos olhar, Senhor, e nos arrepender das nossas angústias, das nossas mágoas, das nossas amarguras, dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas faltas, da nossa falta de buscar a Tua face, o Teu altar, a Tua presença, e que possamos buscar a Tua presença todos os dias, porque a Tua palavra declara que a presença do Espírito Santo no nosso coração traz alegria, Senhor. Ah, Senhor, que cada irmão nesta noite, nesta hora, possa buscar a Tua face, a Tua presença e ser cheio de alegria, Senhor, enviada por Ti. Tudo isso, ó Deus, nós Te pedimos. Concede aos Teus filhos, Senhor, de um modo especial, que seja enxugada toda lágrima, Senhor. Que eles recebam de Ti capacidade, Senhor, para enfrentamento das circunstâncias mais difíceis, Senhor. E que essa vitória, Senhor, sobre a tristeza, sobre a mágoa, sobre a angústia, sobre a doença da depressão, comece em cada coração, em cada vida. E que nenhum dos Teus filhos venha tirar a própria vida por qualquer armadilha das trevas, mas que todos sejam protegidos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que as enfermidades sejam vencidas em nome de Jesus. Não somente o Covid-19, mas as demais enfermidades que têm agido sobre a vida das pessoas. Em especial a depressão, a ansiedade, a angústia. Colocamos diante de Ti cada coração que sofre nesta noite. E pedimos que o Senhor esteja libertando, curando, transformando e restaurando. Tudo isso nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ah, Senhor, despede-nos em paz. Que possam cada um dos irmãos, cada um de nós ter uma semana bendita e abençoada, onde possam vencer a cada passo, a cada dia, cada uma dessas dificuldades nomeadas nesta noite. A dificuldade em estudar, a dificuldade em trabalhar, a dificuldade em conviver, que possam permitir, ó Deus, que os Teus louvores entrem em suas casas, entrem no seu coração, e possam permitir que o Teu Santo Espírito ali faça morada, ó Deus, e limpe toda a tristeza, e varra toda a tristeza dessas vidas, Senhor, e arranque essa tristeza que está arraigada com raiz e tudo, e possa brotar a Tua alegria, Senhor, na vida de cada irmão e irmã. Tudo isso é o que nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Receber a bênção do Senhor nesta hora, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe a todos os irmãos. Graça e a paz do Senhor.